queridos, estou aqui, a professora Bruna Vilas Boas, linda, plena, muito preocupada, mas vai dar tudo certo no final, tá, galera? Eu decidi fechar e falar sobre um assunto muito importante, que é fonética e fonologia. Nós temos que relembrar também algumas coisas, como dígrafo, ditongo, tritongo, hiato. A gente vai ter que relembrar encontro consonantal, encontro vocálico. Se vocês não relembrarem isso, vocês vão ter muita dificuldade com fonética e fonologia. Bom, primeiro, fonologia é o estudo do som. E a gente tem que entender que cada um tem uma forma específica de falar, não é? A nossa língua ela é dinâmica, mas a gente precisa entender o que vai além disso. Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender algumas definições. O que é encontro vocálico? Encontro de vogais. O que é encontro consonantal? Encontro de consoantes. Isso aí a gente já viu em sala. Mas o que vocês precisam entender e que de repente pode ser um fator que deixe vocês um pouco preocupados? O dígrafo, né? O dígrafo é qual? O LH, o NH, o XC, o SS, o RR. Prestem, vou ver se eu consigo colocar aqui um quadro dos dígrafos. Os dígrafos, eles tendem a ser um fato. Na verdade, na fonologia, eles têm um poder, um papel, um peso muito grande. Porque se eu escrevo, por exemplo, vou ver se eu consigo escrever, gente, foneticamente aqui. Mas, por exemplo, trilho. Se eu escrevo com R maiúsculo, eu tô falando trilho. Tenho que escrever com R minúsculo. E aí a gente tem o LH, ele tem esse desenho aqui, ó. Estranho, né? É tipo um Y de cabeça para baixo. Então, na hora que eu vou escrever trilho, T-R-I-L-H-O, 6 letras, mas foneticamente eu vou tirar um, porque ele faz esse símbolo do Y aí. Ele tem esse símbolo foneticamente do Y, né, invertido. O NH, por exemplo, é um N diferentão, tipo. E aí a gente sabe, ninho, tá lá, N-I, o Nzão esquisito e o W no final. Nós temos que entender o que é vogal e semivogal. As vogais, elas são mais fortes, foneticamente falando, que são o A, o E e o O. O I e o U são considerados semivogais, então cuidado. Foneticamente, se eu falo livro, eu não falo livro, eu falo livro. Então esse U que tá no final, ele tem um som de semivogal. Então quando a gente fala foneticamente, eu tenho que escrever com W, né? Porque aí eu tô falando o seguinte, olha, o som é mais fraco. Agora, saúva, eu vou ter que colocar o U mesmo, porque eu tô mostrando que o U é forte. Lembrando que quando a gente fala de fonética, na transcrição fonética, ele tem que vir com uma barra no início e barra no final para mostrar que é foneticamente falando. Não possui acento, não tem letra maiúscula, só algumas peculiaridades no alfabeto dele. Daí vocês têm que lembrar o que é ditongo, um encontro o quê? De vogal com semivogal e semivogal com vogal. Ideia, ei, vai ser o quê? Da vogal para semivogal. Decrescente, ditongo decrescente. Ah, gente, a gente tem que pensar na fonética. Do I pro O, por exemplo, a gente tem que ver. Ah, Bruna, peraí, o som tá da semivogal para vogal, então vai ser ditongo crescente. Tá da semivogal, da vogal para semivogal, decrescente. E assim sucessivamente. Quando a gente também pensa em encontros vocálicos, o BR, o BT, né, apto, PT, enfim, entre outros aí, a gente tem que ter muito cuidado na transcrição. O C não existe na fonética, é o K, né, de casa vai ser o K-A-Z-A e não C-A. O S, Bruna, eu escrevi com 2 S, vai ser um S só. Cela, cetim, cetim é com C, então, mas foneticamente é o S, porque ele tem um som de S. Bruna, mas isso aí vai cair em qual momento na minha vida? Como é que vai ser cobrado no vestibular? Gente, ele vai perguntar, por exemplo, hélice. Ah, na linha 1, a palavra hélice, o H é transcrito foneticamente. Óbvio que não. Cuidado. Eu até tirei a dúvida de um aluno que eu falei assim, olha, já pensou? Ele fala a palavra colher e aí transcreve colher. Ele tem a transcrição conforme... Não é, cuidado, ponto.
tá? Vocês têm que pensar o seguinte, que quando a gente for transcrever foneticamente, a gente tem que escrever com a barra antes e a barra no final, porque com isso você tá falando pra mim o seguinte, olha, eu tô transcrevendo foneticamente. Não tem letra maiúscula, não tem acento na transcrição fonética, nós temos que entender que o R maiúsculo tem um som arrastado, o R minúsculo já não. Por exemplo, carro. Se eu coloco com R maiúsculo foneticamente, eu tenho que colocar, né, eu tenho que colocar o R maiúsculo para ficar arrastado. Agora, caro, de caro, barato, o oposto de barato, a gente tem que colocar o R minúsculo. Eu coloquei o sonho. Esse O, ele é fechado, então o Ozinho fechado. Agora, se eu falo com o O aberto, dói. A palavra dói. Dói é interessante porque você coloca o O abertinho. Nós temos o E aberto também, de céu. Se eu escrevo com um E minúsculo, é seu. Nada de acento. As letras falam por si só. Nós precisamos entender que a nossa língua é viva e por isso a gente modifica, né? Na hora que for transcrever, eu posso gravar quem for a transcrição e a resposta for a mesma, óbvio, né? Se a resposta for a mesma, a transcrição fonética é outra, porque cada um tem a sua forma de falar. Eu gosto muito de falar do som arrastado, né? Dia. Eu tenho que colocar uma cobrinha assim, um pouquinho, tipo um S bem esticadinho depois do D, pra falar, olha, eu arrasto aqui, tô arrastando aqui. Se eu tirar, vai ficar dia. Então, dia, quem fala geralmente é a galera do Nordeste. Pessoal, entenda. Principalmente nas palavras homógrafas, homófonas. Homógrafas é quando você escreve igual e tem o mesmo som. Ou que você... Manga. Manga, manga. É uma palavra homógrafa, homófona. E foneticamente fica bem interessante também. Mas, por exemplo, se eu escrevo colher, de objeto de colher, e colher, que é o verbo, a transcrição já é diferente. É importante demais conhecer a fonética por esses motivos. E se o vestibular cai, se cobra muito, se não cobra, não importa. O importante é que vocês já estão finalizando aí uma das etapas da gramática com fonética e fonologia, entendendo a importância da nossa fala, a importância da transcrição, a importância dessas letrinhas reunidas e formando ali uma palavrinha, tá bom? Qualquer dúvida, galera, é só mandar uma mensagem pra mim aqui, deixa aqui no meu canal, aqui nos comentários, que a gente tenta resolver tudo isso. É isso, espero que vocês tenham gostado e já se inscreve aí no canal, já ativa o sininho, compartilha com a galera também, por que não? E vamos que vamos. Um grande abraço, galera, até mais.